Eu tava lá e eu olhei assim, cara, quem que vai me ver aqui? Quem que vai me ver aqui? E eu fiquei pensando assim, eu trabalhava com o Vini, que também é um amigo nosso, e eu falei pra ele, Vini, cara, a gente tem que ser visto. Sim. A gente tem que ser visto, porque ninguém nota o pessoal da limpeza. Eles só vão notar quando tá sujo. Aí eles vão vir falar assim, ó, tá sujo, o que aconteceu? Eu entendi naquela hora que a facilidade, ela não leva você pra lugares maiores, né? É a dificuldade que faz você crescer. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast aqui da Zed. Estamos muito felizes por fazer esse projeto sair do papel. A gente sabe que vai agregar muito valor para os nossos clientes, né, para os nossos amigos, para quem nos conhece. A nossa ideia é fazer realmente um podcast que traga, né, um conteúdo de valor, porque a gente sabe que nos bastidores, né, Doug, a gente conversa aí com bastante gente e as pessoas sempre estão pedindo dicas, sempre estão pedindo como que é o nosso dia a dia, o que que a gente faz. Então, hoje a gente quer falar para vocês, né? Esse primeiro podcast não poderia ser diferente, que tá aqui também o Doug comigo. Doug, dá um oi pra galera e fala qual que é a ideia do podcast. Então, pessoal, tudo bem? Pra gente é uma grande alegria estar aqui nesse podcast. E a ideia do nosso podcast é ter uma conversa tanto sobre as coisas que a gente tem aqui na Zed, sobre nossos projetos, e também sobre marketing, sobre produção de vídeo, sobre tendências, né? Nós vamos trazer vários convidados aí de peso. Já queria deixar o pessoal animado aí. Temos várias pessoas legais aí pra gente trazer para conversar com a gente. Então, o nosso podcast é voltado aí para esse pessoal de produção de vídeo, de marketing, de empreendedorismo também, né? Por mais que a gente tenha uma produtora de vídeo, a gente também empreende, né? Então, a gente vai falar muito das lutas que a gente passou para chegar até aqui, né? Então, às vezes, alguma coisa que a gente passou pode servir para as pessoas que estão nos ouvindo aí através dessa ferramenta que é o podcast. É isso aí, a gente está num local, né, muito privilegiado por indústrias, por marcas, por empresas, né? Então a gente acredita também na força desse compartilhamento, né? Porque se a gente chegou até aqui, a gente acredita muito nas pessoas, né? Aqui na Zed, as pessoas são o nosso principal ativo, né? Mesmo que a gente entregue um serviço, a gente entende que sem as pessoas e sem os nossos clientes, né? Que também são pessoas, né? Sim. Mesmo que sejam empresas, né? A gente não estaria aqui, não seria nada, né? Então, as pessoas têm muito que compartilhar. E é engraçado que, às vezes, a gente acha que a nossa história não é tão legal, que a nossa história não é igual de grandes, né, pessoas famosas. Mas, na verdade, todo mundo tem uma história, né? E, com certeza, muitas pessoas podem se identificar com isso. Então, né, esse é o nosso objetivo, compartilhar, ensinar, aprender muito também. Sim. A gente vai trazer pessoas aqui que sabem muito sobre marketing, que sabem sobre branding, que sabem sobre produção, que sabem, né, sobre tendências, marca, vendas, né? Tudo que abrange, né? Que abrange esse nosso mercado que a gente está inserindo e essa nossa realidade, né? Então, para começar, a gente separou aqui algumas perguntas que o pessoal sempre nos fazem, né? E quero que o Doug responda aí pra gente agora um pouquinho de como que a Zed iniciou. Conta um pouco da história da Zed, né, qual foi os nossos primeiros desafios aí, Doug? Então, a Zed, ela surgiu da nossa amizade, né? Eu e o Zaca, a gente é amigo desde que eu me lembro que eu existo, então a gente sempre teve essa amizade. E essa amizade a gente construiu muita lealdade ali, muita confiança. E chegou um momento que eu trabalhava já com produção de vídeo, mas estava muito no início, sabia muito pouco. Eu chegava a editar no After Effects, para vocês terem ideia. Nessa época não tinha ferramentas para a gente aprender, não tinha YouTube. Na verdade, o YouTube estava no início. Então, a gente não tinha material para a gente aprender, né? Hoje existem vários cursos aí te mostrando passo a passo de como você aprender a editar, mas na época não tinha. Então a gente começou ali nos trancos e barrancos e chegou uma hora que eu falei pro Zaca,
cara, por que a gente não abre uma empresa? Eu lembro, o Zaca pode até comentar, eu lembro que o Zaca também não estava satisfeito, né, onde ele estava trabalhando. Eu fazia engenharia civil em Lages e tinha uma coisa muito engraçada que acontecia, porque todos os dias na aula de engenharia, em vez de eu estar preocupado lá com estruturas, com cálculo, no cálculo eu até gostava, mas com estrutura, essas coisas assim, eu tava lá desenhando logo, pensando qual seria o próximo roteiro, como que a gente poderia fazer algo melhor, ou pensando nas coisas de produção de vídeo e nessas coisas de a gente criar coisas criativas, né? Então, foi daí que surgiu a ideia. Daí eu me lembro que a gente teve uma conversa, eu, você e o William, que também é um amigo nosso lá de Lages, e dali surgiu a Smart, né? A Smart, a gente pensou em alguns nomes, assim, e na época o Smart, assim, não era tão difundido, né? Não era tão comum ter Smart. Hoje em dia, qualquer coisa é Smart, né? E a gente fez esse nome aí. É isso aí, e foi bem legal o nosso começo, assim, a gente começou fazendo coisas bem, né, digamos, trabalhos bem pequenos, assim, né, comparado com outras empresas, assim, a gente fazia cartão de visita, flyer, né, menu de restaurante, um monte de coisa, assim, e na verdade, hoje a gente entende, assim, o porquê que a gente fez tanta coisa, né, porque a gente já fez essa parte de design. A gente já fez eventos corporativos, que hoje ainda permanece, né? O corporativo, a gente focou no corporativo. Mas a gente já fez casamento, a gente já fez festa, a gente já fez festa de 15 anos. E assim, o começo foi assim mesmo pra gente entender, cara, o que a gente quer, né? Porque a gente não sabia o que a gente queria, né? A gente não sabia se ia pro casamento, se ia pra corporativo, pra empresas, enfim. E aí, com todas as experiências que a gente, né, pôde participar, a gente conseguiu, depois de alguns anos, tomar uma decisão e hoje, né, nichar, mesmo que seja muito amplo ainda, mas nichar, né? Sim. Né? E aí a gente descobriu a parte corporativa e a gente se identificou muito, assim, a gente se identifica muito com o empreendedorismo, com essa profissionalização, né? Porque às vezes essa parte criativa, em alguns momentos, ela é um pouquinho difícil de a gente profissionalizar, de a gente trazer alguns processos, porque, né, é criativo, depende do dia, enfim, mas na verdade, né, a gente tenta criar um processo mesmo para que a nossa criatividade, né, seja instalada com mais ímpeto, assim, com mais velocidade. Então, aí a gente focou no corporativo, né? Sim. Depois viemos para Jaraguá do Sul, né? Um dia a gente vai fazer um episódio, acho que sim, só da Zed, só da Zed, falando de tudo, porque aí tem todo a minha história profissional, daí tem a história profissional do Doug, né? Mas eu me lembro de uma coisa que hoje está nos nossos valores, que perpetua desde o início, né? Quando eu trabalhava na Klabin, eu trabalhava na limpeza. Eu comecei trabalhando na limpeza. Eu estudava engenharia e trabalhava na limpeza da máquina de papel. Então, assim, o bom que lá era bem cheiroso, né? A Klabin, né? Pra quem conhece, é de Otacílio Costa vai saber do que eu tô falando. Quem conhece uma máquina de papel sabe como que é. Cara, é bem fedido, assim, né? E, enfim, a gente... Só cheira a cidade inteira, né? A cidade inteira tem aquele cheiro. Então... Mas eu queria saber como que é trabalhar numa grande empresa, né? Nossa, era enorme, então vários setores, processos e coisas. E foi um setor novo que eles implantaram. Eles tinham um setor de limpeza normal, só que a gente era o setor de limpeza, digamos, industrial, assim. E eu lembro, assim, que um dia eu tava lá, e eu fazendo engenharia. Eu tava lá e eu olhei assim, cara, quem que vai me ver aqui? Quem que vai me ver aqui? E eu fiquei pensando assim, eu trabalhava com o Vini, que também é um amigo nosso, e eu falei pra ele, Vini, cara, a gente tem que ser visto. Sim. A gente tem que ser visto. Porque ninguém nota o pessoal da limpeza. Eles só vão notar quando tá sujo. Aí eles vão vir falar assim, ó, tá sujo, o que aconteceu? E aí a gente começou, eu e o Vini. O Vini também, ele era fora da caixa, assim. Hoje ele trabalha no banco, é um cara bem pra frente, assim, também. E ele falou... E a gente teve a ideia ali, cara, vamos fazer um relatório de limpeza.
Olha só. Daí eu falei, vamos. Empreendendo na limpeza. E o celular na época era bem ruim, assim, as fotos, mas ok, né? Dava pra tirar a foto ali, a gente tirava as fotinhos. E era até às 5 que a gente trabalhava, 4h30 a gente parava, upava as fotos pro computador e enviava um relatório. Ele trabalhava numa máquina e eu trabalhava em outra. E a gente enviava aquele relatório. E aí um dia, um superior lá que trabalhava comigo me chamou. Ele falou, cara, por que você manda... As fotos. Por que você manda esse relatório e tal? Eu falei, cara, porque é difícil a gente ser visto. A gente fica lá embaixo da máquina, ninguém nos vê. Ninguém sabe o que fez. Ninguém direito, sabe se a gente fez, se a gente não fez, como que a gente fez. Então, aí às vezes parece que... Pode parecer duas coisas, que a gente não tá trabalhando e outra coisa é que daqui a pouco né, vocês não precisam desse setor. Sim. E a gente quer estar ajudando, né? Ele falou, cara, sabe o que me chamou a atenção? Que vocês sabem escrever bem, vocês, né, redigem bem ali o relatório, o e-mail, e vocês são diferentes, vocês pensam diferente. E ali eu falei, cara, que bom, porque isso é uma coisa que já vem de nós, né, Doug? Sim. Um dos nossos valores é a excelência. Então, a gente fazia o melhor que a gente podia. Mesmo lá no lugar pior, né? Que tinha, não pior, mas tipo o lugar mais, né, mais simples e, né, e de começo da que é um empresa. lugar que não tem tanto reconhecimento. Né? não tem reconhecimento, enfim. E aí eu pensei, cara, aí já tem duas coisas que a gente acredita: a excelência, e a outra coisa é a gente mostrar para que a gente veio, né? Sim. Que seja na limpeza, que seja numa grande produção. Então, e eu já vi várias coisas disso também, né? Como eu te conheço, em você, né? Aí tu pode conta uma história pra gente aí, alguma coisa que também se encaixa nesse valor de excelência que a Zed tem. Então, a história, assim, pra mim, mais marcante foi a primeira produção grande que a gente pegou, que foi uma campanha política. Eu e o Isaac, a gente estava no começo, a gente não tinha salário. Eu trabalhava ainda numa igreja lá em Lages e eu ganhava muito pouco, né? Ganhava, acredito que era metade de um salário mínimo, e a gente queria crescer. Então, no começo, a gente não tinha dinheiro para comprar equipamento. Eu tinha um notebook parcelado que eu pagava com o que eu ganhava. Meu salário inteiro ia para pagar o meu notebook, dízimo da igreja e tinha uns missionários lá que eu ainda bancava lá. Então, o dinheiro ia todo para essas coisas. E aí surgiu uma campanha política, um cara lá de Lages ligou pra gente e falou, vocês não editam, faz After Effects. No começo eu já estava começando a ficar melhor assim, nessa parte de After Effects, mas só que assim, o meu começo na época já era melhor do que muitas pessoas que já estavam há muito tempo no mercado. E isso chamava a atenção de algumas pessoas lá em Lages. E aí ele convidou, eu me lembro, Zaca, que ele ligou para mim e ele perguntou quanto que a gente cobrava. E na hora eu fiquei assim, nossa cara, não sei, eu não fazia a mínima ideia de quanto cobrar. Eu liguei para você, eu lembro, eu acho que você também não sabia quanto. Mas na minha cabeça eu pensava em cobrar tipo uns 4 mil. Nossa, 4 mil pra mim eu pensava, cara, 4 mil no mês. Pô, um cara que ganhava 500 reais, 4 mil, pô, 2 pra mim, 2 pro Zaca. Nossa, vamos fazer muita coisa. Só que eram 2 meses, né? 2 meses de trabalho, né? Só que o Zaca conhece. O cara deve ter falado pra mim um mês e meio, pra mim eu reduzir pra 1, né? Quando eu quero muito uma coisa, eu melhoro pra nossa situação ou da pessoa. Aí eu liguei pro Zaca e eu pensei, não, cara, vou fazer o seguinte, vou jogar bem caro e vamos ver o que acontece. Não sei o que me deu na hora e eu tive essa ideia. Aí o cara me ligou, eu liguei pra ele de novo e falei, como é que era o nome dele do TVT? O Luciano. Então, o Luciano, liguei pro Luciano, que ele tinha uma produtora lá em Lages, falei, Luciano, assim, ó, a nossa equipe aqui, a gente tá com uma demanda, não tinha nada pra fazer, né? Tem uma demanda, não sei o quê. Então, seria 16 mil, né? Iria eu, mais o meu sócio, o Rodrigo. Então, seriam 2 editores. Falei tudo uma história lá. Daí, ele desligou. Falou, não, Doug, eu vou ver aqui e te ligo. Aí, eu pensei, já era, né, cara? Não vou ganhar nem o 4 que eu ia tentar. Daí, deixei passar.
Deu 5 minutos, cara, que eu desliguei o telefone. Ele me ligou, Doug, eu tenho 12 mil, pode ser? Eu, eu lembro que eu falei, cara, eu vou ter que ver aqui. Desliguei o telefone, acho que liguei pro Zaca, falei, cara, os caras vão pagar 12 mil pra gente. Cara, fiquei assim, meu Deus, agora a gente vai ficar rico, né? Mais ou menos assim. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, tranquilo, é um valor assim que a gente consegue chegar. E a gente foi participar dessa produção. No começo, a gente tava super animado, né? Tava assim, nossa, coisas novas. Só que começou a ficar muito puxado. Porque era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era, no decorrer do dia, eram 2 programas, um para passar de manhã, não, um para passar ao meio-dia e um para passar às 6 da tarde, né? Nos horários da televisão, que era o almoço e café. Então, às vezes a gente produzia de madrugada, editava de madrugada, gravava de dia, tinha que editar, fazer o after, às vezes tinha mudança de programa no decorrer. Então, depois dos primeiros 2 semanas, cara, eu comecei a ficar muito cansado. Eu gosto dessa história porque eu acredito em propósito, né? E a Zid, ela tem muito disso, de propósito. E aconteceu uma coisa que eu vi que foi um propósito de algo maior, de Deus, né? Na minha vida e na vida da Zed. Que foi... Um dia eu fui pra casa muito triste, devo ter levado uma mijada do diretor, e eu devo ter ficado muito triste, fui pra casa dormir, e eu lembro que aquele dia eu fiquei bem abatido e não queria mais voltar. Eu queria desistir. Dentro de mim, cara, não quero mais. Nossa, é muito chato, sabe? Até tava pensando, vou me dedicar mesmo à engenharia. Ah, cara, meu, que cansativo. Pô, tô trabalhando 24/7 pô, eu tava dormindo 4 horas por noite, cara. Todo dia, velho. Sábado e domingo. Então, pô, estressa a pessoa, né? E aí, eu, em vez de dormir, fui assistir televisão. History Channel, na época que tinha TV a cabo, né? Hoje em dia tem Netflix, naquela época não tinha. Aí tava passando... Cara, a hora que eu sentei, começou Gigantes do Brasil. Era uma série que, na época, pegava os maiores empresários do Brasil. E eu lembro só de 2, que era a Magalu e o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. Na época, era uma das lojas de varejo assim, que mais faturava no Brasil. Ela até faliu depois, mas na época era a que mais faturava no Brasil. E aí, esse Ricardo Eletro estava dando um depoimento dele. Aí, eu lembro mais ou menos que ele falou assim, que ele era menino de rua e ele vendia mexerica. Então, ele começou lá de baixo. E daí, ele falou uma coisa assim, que quanto mais ele apanhava, era a quantidade que ele podia crescer. Quanto mais ele apanhava, era o quanto ele poderia crescer. Naquela hora, cara, eu não sei o que deu comigo. Que me veio assim uma ideia e eu falei, cara, então eu quero isso, eu quero apanhar para me crescer. Eu entendi naquela hora que a facilidade, ela não leva você para lugares maiores, né? É a dificuldade que faz você crescer. E daí, aquilo me encheu de ânimo. Né? E eu senti que aquilo foi algo de Deus, algo com propósito, porque, pô, do nada eu sentar, começar aquele negócio, o cara falar exatamente daquilo, então pra mim, aquilo foi algo assim que eu falei, cara, eu não vou desistir, e me deu garra pra suportar, tipo, essa pressão de começar do jeito que começou, sem estrutura, sem ninguém pra nos ensinar, então, essas dificuldades que a gente tinha no começo. Então, pra mim, essa foi a história que pra mim, no começo, mais me impactou. E depois, no outro dia, tava lá de novo, né? E é engraçado que nessa história aí, eu tinha editado um vídeo só na minha vida. Sim. Então, e tipo assim, hoje naquela época não era igual hoje que você já tá ali muito exposto a programas de edição, as coisas, né? Não tinha CapCut, era só o Premiere e os outros programas, assim, né? De mais profissionais, assim. E eu fui, cara, também, e foi bom porque é como se, sabe, joga você lá, é que nem aprender às vezes nadar, né? Tem gente que precisa de aula, ou senão aprende, joga lá e aprende a nadar, né? E eu me senti dessa forma, assim. Só que eu tinha muita confiança porque tinha o Doug, né? Que foi que me
me ensinou tudo, assim, né? E então eu tinha confiança. Cara, se eu não dar conta, o Doug me ajuda, né? Ali vai me dando as dicas, enfim. Então, durante a campanha, hoje em dia é muito mais rápido de você aprender as coisas, mas naquele tempo lá era mais difícil e a gente teve que aprender rápido. Eu tive que aprender rápido. Não tinha nem internet no celular, né? E a gente não veio de uma base Empreendedora, né? empreendedora e também de produção, porque a gente não estudou publicidade e propaganda, a gente não estudou não fez faculdade na época, né? Não fez curso, assim. Então a gente demorava muito mais um pouco para aprender as coisas do que às vezes se tivesse alguém ali para ajudar, principalmente você, né? Sim, eu depois tive você, mas mesmo assim, ali no começo, vários processos assim que a gente fazia era errado, né? Por exemplo, a gente não teve um curso, né, como mexer numa câmera de cinematografia. A gente foi aprendendo no erro, né? Então, a nossa faculdade no começo foi meio a garra e a vontade de querer crescer, né? E agora, né, Doug, outra coisa que a gente pode falar é como que tá a Zed agora, né? A gente não imaginava, assim, né, falando da nossa equipe, assim, hoje a gente já tá com bastante pessoas aqui. E conta pra nós, assim, onde que a Zed já tá, se você imaginava que ia chegar, né, onde a gente tá chegando e como que é trabalhar nessa equipe, como que é o nosso dia a dia. Então, eu tô muito feliz onde a gente chegou hoje, porque a gente teve muitas lutas, a gente passou por bastante coisa, altos e baixos. Não eu e você, né? Graças a Deus, eu e o Zaca, a gente sempre foi amigo. Acho que a gente nunca brigou, né, cara? Não. Uma birrinha ou outra, mas brigar assim de não quero mais conversar, acho que a gente nunca chegou a isso. Então, a gente passou por várias coisas. Eu fui para São Paulo, morei lá quase 3 anos. Foi uma história assim de filme. Eu vou deixar essa história pra gente contar qualquer dia aí, mas foi uma loucura lá em São Paulo. Eu voltei pra cá, aprendi muito lá. Aconteceram coisas bem impactantes pra mim lá, mas eu aprendi muito lá. E eu via que antes a gente era apenas 2 meninos, né? E lá em São Paulo eu vi que a gente precisava se tornar um pouco mais empreendedor, até a nossa maneira de se comunicar deveria ser diferente. Foi aí que a gente teve a ideia de mudar de Smart para Zed. O Zaca também já estava meio cansado de como a gente trabalhava antes, e a gente trocou a Smart para Zed. E, cara, depois que a gente mudou essa nossa mentalidade, tudo mudou, né? Graças a alguns clientes, né? Um dos que impactou muito a nossa vida, que eu vejo que alavancou, né? O nosso crescimento foi a Multiplier, o Caetano Laudelino. Sou fã dele, até se o Caetano estiver assistindo aí. E ali foi o que deu uma alavancada, porque a gente aprendeu muito sobre o que a gente precisava, que é sobre ser um empreendedor, processo, times. E o engraçado, né, que a gente ia lá para gravar. A gente ia para gravar, para fazer vídeo, mas o meu coração e o do Zaca sempre foi de aprender. Toda a imersão que a gente ia lá gravar, se fosse 10 minutos que a gente via de uma imersão, parece que alguma coisa mexia com a gente. Pô, a gente pode melhorar nisso, a gente pode fazer isso, né? Então, hoje eu sou muito grato pelo que a gente construiu, porque é uma história muito bonita. Então, eu sou muito grato tudo que a gente conquistou e até onde a gente chegou até agora. Acredito que tem muito ainda pra gente conquistar, mas o que a gente conquistou até hoje, eu sou eternamente grato. É isso aí mesmo. O resumo macro é isso, né? Então teve bastante coisa, mas falando da Multiplier ali, a gente aprendeu como é difícil de você... Não existe uma faculdade, né, de empreender, você tem que... E isso que é o negócio, né? A gente teve esse benefício, essa oportunidade que eu digo, né? De aprender com caras que já estão ali há 20, 25, 30 anos, 15 anos empreendendo, mesmo que a gente tenha, né, vai fazer 10 anos de Zed, mais 15 anos já, né, que a gente está né, de experiência, mesmo que seja bastante assim, né, tempo, de empreender mesmo,
eu começo a contar depois de 2021 ali, Sim, sabe? é Tu verdade. foi pra São Paulo e empreender de verdade mesmo, de criar as coisas depois Processos que e a gente, depois da Multiplier. até alugar o local, né, cara? É. A gente trabalhava em casa, É. né? Hoje a gente já tem tem uma estrutura, né? Então, Então foi uma virada de chave, assim. E aí a gente fala assim, parece que foi rápido, mas nem isso foi rápido, né? Porque não existe coisas rápidas, né? Assim, nossa, pá, pum, foi. é que parece, né? Mas Já faz dois anos, né? Já fazem 2 anos que a gente tá lá. E a principal mudança, assim, na minha vida, né? Que, claro, reflete aqui na Zed também, é que eu tive que... Às vezes a gente tem que várias vezes escutar a mesma coisa, várias Sim. vezes, e você às vezes sabe que você precisa daquela mudança, que você precisa fazer aquela coisa, mas é difícil, porque você Sim. vem cheio de Tem uma coisa, bagagem, né? Cheio de vícios, digamos assim, né? Da tua vida toda, de cultura da tua vida toda. Então eu tive muita dificuldade, assim, pra né, chegar a pensar em muitas coisas que a gente deveria mudar, assim. E isso que foi legal, né? Isso que é legal também da nossa relação, assim, cada um vai tendo um pouquinho de calma com o processo do outro, e enquanto às vezes o outro tá melhor numa coisa, né, o outro tá ainda caminhando para chegar lá, então a gente tá indo nesse processo. E é isso aí, né? Hoje a Zed tá nesse momento a gente acredita que tem muito mais, né? Mas a gente não né, já é grato pelo onde a gente está e tem muita coisa para acontecer, né? A gente também está com muitos projetos, esse é um dos vários que tem, que a gente vai soltando aí pro pessoal, né? Só pra ter ideia, também a gente tá gravando o nosso primeiro vídeo tutorial no YouTube, um vídeo sobre VO3 do Google, uma nova ferramenta, e logo vai sair para vocês acompanhar, acho que vocês vão gostar muito do conteúdo. Então esse é outro projeto, né? A gente está criando bastante conteúdo, tudo isso para auxiliar, né? Digamos, a comunidade que a gente está rodeado, né? De galera do marketing, né? Que sofre bastante aí com bastante demanda, bastante coisa para fazer, né? O pessoal também, desde analista, coordenador, gerente, está todo mundo entupido, né? De coisas para fazer, as demandas estão cada vez, né? Aumentando, então tudo isso é para de alguma forma tentar ajudar a otimizar o tempo do pessoal, né? E esse vídeo que o Douglas vai falar, ele também vai para esse norte, né? Se vale a pena, se não vale, sim. né? Então, tu já vai saber se, não, preciso focar nisso. Você quer um spoiler, Zaca? Né? Pode falar, opa. Você quer um spoiler? E eu não tava na gravação. Você não tava? Você quer que eu fale se vale a pena ou não? Quero. Não vou falar. Você vai ter que ver o vídeo se vale a pena ou não comprar o Google. Boa, então... Ó, eu vou fazer você economizar dinheiro, hein? Porque tem 2 planos, Zaca. Tem um que é R$96 por mês e o outro é 1.000. Então, assiste o vídeo lá que você vai ganhar dinheiro. No mínimo você vai economizar 96, né? No mínimo. Então mas lembra que eu queria comprar o de 1.000? E aí, eu não sei, eu acalmei meu coração, mas, pô, já ia perder milão lá. Então já tem um spoilerzinho aí, se tu captar, né? Então, é isso aí, né, pessoal? A gente tá... É mais um projeto, é mais uma ideia, tudo isso para ajudar né, a nossa comunidade, as pessoas que gostam do assunto, que gostam de marketing, gostam de empreender. Já estamos, né, indo pro final aí e era só na verdade, boas-vindas aí, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. No decorrer dos capítulos, vocês vão estar conhecendo melhor a gente. O próximo episódio já vai ser bem legal, vai ser um convidado bem legal também. Continue aí nos acompanhando para vocês, né, verem quem que vai ser. E é isso aí. Um abraço, tamo junto. E aí, Doug? Então, queria convidar você a se inscrever no nosso canal para você acompanhar os próximos vídeos, próximos tutoriais, próximos podcasts aí que a gente vai postar, e também a gente posta muito conteúdo dos nossos dia a dias nas produções, né? Se você for no nosso canal, você vai ver que tem alguns vídeos aí de algumas produções que a gente fez alguns vlogs contando como é no dia a dia, na prática aí, gravar
gravar alguma das nossas produções. E deixa teu like também nesse vídeo. E uma coisa muito legal, que aqui embaixo tem os comentários, e nos comentários você pode conversar com a gente, pedir algum assunto, alguma dúvida, até alguma coisa que a gente falou aqui no vídeo. Se você se conectou com alguma coisa que a gente falou, deixa nos comentários que a gente vai conversar, a gente vai gostar muito de responder vocês aí.